verdade, agora em cápsulas. Só que, né, às vezes a verdade, ela vem numas cápsulas, né, numas cápsulas assim que não são assim tão fáceis de engolir, sabe? Elas são grandes, né? Aquela coisa assim, às vezes é um remédio amargo que a gente toma, né? Enfim. Bom, seja muito bem-vinda, tá, ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Almeida e eu sou psicanalista, terapeuta de mulheres e depois de ter atravessado todo um processo pessoal, né, eu me desenvolvi, eu fui buscar conhecimento para auxiliar outras mulheres também, né? Para me ajudar, eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas também. Então, seja muito bem-vinda e vamos lá ao tema do vídeo. Bom, a verdade, né? Nós precisamos aprender a olhar a verdade do que está acontecendo. Ué, como assim, Ana? O que é isso? Não é verdade? Claro que eu sei a verdade. Calma, calma, porque às vezes, por experiência própria, a gente dá uma maquiada. A gente dá uma, não, mas não, ele não é assim, né? Relacionamento, por exemplo. Não, ele não é assim. Imagina que ele ia fazer isso comigo. Não, é só uma fase, né? Só tá acontecendo agora, até engasguei. Enfim, cuidado para não se enganar, porque às vezes você tá enganando a si mesma. E hoje em dia aqui na internet, assim como eu tô aqui, tem mais um monte de gente falando que é assim, um passe de mágicas, joga um pirilim-pim-pim e tudo será solucionado na sua vida. E gente, convenhamos, não é assim que funciona, né? Nós precisamos de 4 pilares para a gente estar bem alicerçada, para a gente estar bem ajustada. A gente precisa da espiritualidade, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós precisamos do nosso corpinho físico, afinal estamos todos aqui encarnados, não é mesmo? Então nós precisamos de nutrientes. E a indústria, a farmácia, tudo tá querendo envenenar a gente. Pois é, né? Por quê? Porque eles fazem a gente ficar viciado em algumas coisas e depois querem tratar a gente de alguma maneira para ganhar. Eles ganham dos dois lados, né? Por exemplo, o açúcar, o refrigerante, tudo isso. A gente sabe que não faz bem, mas é gostoso, né? Então, assim, precisamos tomar cuidado também do nosso corpo físico, como a gente se alimenta, como a gente faz atividade física, voltando agora para o espiritual, como é a nossa conexão com Deus, com o divino, né, com os seres superiores, enfim, cada um dentro da sua crença, mas a gente precisa estar alicerçada e firme, né, em todos os pilares. Espiritual, como eu já falei, o físico, o emocional, o psíquico, né? Eu, como psicanalista, como uma profunda admiradora de Jung, né, que trabalha com os sonhos, aliás, foi essa a porta com que eu entrei, porque eu tinha muita curiosidade, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa muito concreta, quase aquele ver para crer, sabe? Se você é assim também, minha querida, bate aqui. E aí, seguinte, eu tinha muito o pé no chão. Claro, sempre fui à igreja, uma pessoa que, né, buscava a minha maneira na época, né, na igreja evangélica, mas eu sempre busquei ali uma conexão com o divino e tal. Só que hoje eu percebo que eu não tinha uma conexão comigo mesma, com o meu profundo de mim mesma, sabe? Eu ficava muito na cabeça. Eu ficava muito nos olhos, eu não dava muita atenção para aquilo que eu sentia. Só que aqui, gente, é preciso ter um porém, precisa ter cuidado. Porque não é o sentir da emoção, não é aquele sentir do ai, hoje eu tô bem, eu vou pro shopping, eu vou gastar tudo que eu tenho e sair de lá carregadas de sacola. Ai, que sentimento gostoso. Não, não é isso. Não é a emoção, mas é a percepção. É uma coisa mais ampla, é algo que é adquirido com o quê? Meditação. Sim, e é o seguinte, gente, eu também não meditava, tá? Eu também não tinha essa conexão, não tinha nada, entendeu? Né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a meditar. Inclusive, eu achei muito engraçado. Teve uma vez que quando eu ia na psicóloga, em uma das primeiras que eu fui,
eu falei pra ela assim, olha, de manhã eu não pego meu celular. Não trabalhava, né? Cuidava só da minha filha na época. E aí ela falou assim, o quê? Como assim? Você consegue? E aí eu me lembro de ter ficado olhando pra ela assim, meio tipo, uai, consigo, por que você não consegue, não? É claro, gente, que isso é um processo, né? A sociedade em geral, nossa cultura, ela vem cada vez mais avançando, né? Querendo coisas cada vez mais rápidas. É um prazer mais rápido, é uma adrenalina que vem mais rápido. Só que isso deixa a gente viciado, né? Assim como eu já falei sobre o açúcar, refrigerante, que tem ali é gostoso, mas como diz a Bíblia, não é? Nem tudo tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, existem coisas. Eu tomo refrigerante, eu como açúcar, né? Só que precisamos atentar ao que realmente está fazendo bem para o nosso corpo, para nossa psique, para o nosso emocional. Voltando para o nosso emocional, é o seguinte, não tem como diz uma das minhas terapeutas, a Camila, que mora no meu coração, não tem como ser saudável bebendo água de esgoto, né? Não dá, não tem como. Não tem como também você evoluir, você crescer, você se desenvolver ao lado de uma pessoa que não quer aquilo, que não quer se desenvolver. Não dá, desequilibra de alguma maneira. Sabe? É como se cada um estivesse remando para um lado. E isso não é só em relacionamento afetivo, de marido e mulher. Também é dos pais. Também é, por exemplo, sei lá, dos avós, né? Às vezes você mora com seus avós. Então, às vezes a gente precisa ficar mais na nossa, ficar mais na questão de observar o que acontece ao nosso redor. E isso a gente consegue com meditação. Esse ouvir o seu próprio sentimento, ouvir o seu sentir, ouvir a sua alma, ouvir a sua intuição. Tipo assim, esse cara é realmente a pessoa que é para estar ao meu lado? É para caminhar na vida comigo? E acalmar, se tranquilizar e deixar aquela voz interna, todo mundo tem, tá? Aquela voz interna, só que essa voz, ela não vai gritar, ela não vai te chacoalhar e falar assim, sai, corre, que mais daqui tantos anos ele vai te trair, ele vai te, entendeu? Não, essa intuição, ela é uma voz quietinha, calma, silenciosa. A voz do Espírito Santo, da centelha divina, né, também, só que você também vai ouvir se você estiver preparada. Se você não estiver preparada, você não vai ouvir. E outra coisa, gente, a vida não dá garantias para ninguém. Anotou aí? Pois é, a vida não dá garantias para ninguém, ok? Existem certas leis que são universais. Por exemplo, a lei da semeadura, né? Não adianta você, sei lá, como o beber água, né? Água suja. Se você bebe uma água barrenta, você vai ficar doente. Você não vai ficar saudável. Se você só comer McDonald's, imagina, toda refeição você come só McDonald's. E não precisa ser nem muito tempo. Se você comer um mês só McDonald's, só porcaria, dá pra ter saúde? Agora imagina uma vida só tendo relacionamentos ruins, pessoas ruins à sua volta, ruins não no sentido de pessoas más, mas pessoas que também não estão conectadas a si mesmas. Porque quando a gente não está conectado a si mesmo, a gente faz uma bagunça também nos nossos relacionamentos. A gente começa a se confundir com o outro, sabe? E outra coisa, o coach fala, né? Você será a soma das 5 pessoas que convivem mais perto de você. E aí? Com quem você convive? Sabe aquela coisa de que uma laranja podre na sacola estraga as outras? É possível. Não adianta você andar com pessoas que são
não são saudáveis emocionalmente, não tem assim um equilíbrio. E isso, gente, não é não é de ruim, novamente, é daquelas pessoas que não sabem quem elas são, daquelas pessoas que ficam sempre assim tristes demais, sozinhas demais, que quando vão falar você não vê, sabe? Quando você olha pra pessoa, porque a gente sente, gente, a gente é energia. Às vezes não tem aquela pessoa que chega perto da gente e a gente vai se afastando, sabe? Que dá um passo pra trás. Às vezes a pessoa nem tocou na gente e a gente já dá uns 2, 3 passos, assim, tipo... Por quê? Porque a gente tem um campo eletromagnético à nossa volta. E esses campos se conectam. E quando esse campo se conecta, por exemplo, que se você estiver mais elevada, né, com uma energia, uma frequência mais elevada, se você tiver um pouco, né, mais ali degraus acima daquela pessoa, num sentido pessoal, não financeiro, tá? Existe um abismo aí entre dinheiro e o ser, tá? O ter e o ser, enfim. E aí você, de repente, a pessoa chega, você dá aquele, ai meu Deus, ai, fica longe, sabe? Porque esses campos estão se conectando. E aí você já está sentindo. Vocês aqui sentem a minha energia, apesar de ser online. Para energia não tem tempo e nem espaço. Sabe? E nós não aprendemos a ter essa sutileza de perceber, de entender, de olhar para a pessoa de uma forma com que a gente consiga perceber coisas, além de que a vida não dá garantias. E o que mais que acontece? Tudo, gente, tudo. Cada vez que eu vejo, cada curso que eu faço, cada movimento de vida que eu faço, eu percebo que nada é por acaso. E que realmente o divino, Deus, né, como qualquer religião queira chamar, tem um plano para cada um de nós. E o que você tiver que passar na sua vida, você vai passar. Sabe aquilo do livre-arbítrio? Ah, eu faço o que eu quero, quando eu quero e tá tudo certo? Não é bem por aí. Existem coisas que nós precisamos passar na nossa vida. Hoje, depois de mais de 2 anos de divórcio, eu percebo que eu precisava atravessar tudo o que eu atravessei. Foi fácil? Nem um pouco. Existem coisas que só eu e Deus sabem. Existem coisas que só eu e a minha terapeuta e Deus sabemos o que aconteceu, né? Existem coisas que só eu, Deus, a terapeuta e a advogada que sabemos. Enfim, não é para todo mundo, não é para ser dividido aqui, mas existem coisas que você vai ter que passar na sua vida. Existem coisas que você vai precisar fazer disso como se fossem os pesos de academia, sabe? Aqueles pesos que a gente pega para fazer atividade física. Existem coisas que são necessárias para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Eu sei que é difícil engolir, né, essa pílula da verdade, assim, amarga muitas vezes. Mas assim, por exemplo, eu sou mãe, né? E assim como eu sei que para minha filha estudar, sentar e estudar, graças a Deus que ela gosta, sentar e estudar para uma prova é importante para ela, porque lá na frente, quando ela estiver indo para a faculdade, quando ela estiver indo para a vida, né, no profissional, ela vai precisar daquilo. Percebe? Assim, da mesma maneira, muitas vezes a gente chora, né? Só eu sei também quanto é que eu já chorei, quanto é que triste que eu já fiquei, quanto é que com raiva do que aconteceu, né? Eu já fiquei. Mas aqui, gente, tem um ponto muito importante. Não tenha medo dos seus sentimentos. E um segredo que eu descobri é o seguinte: nós precisamos sentir na pele aquilo que está acontecendo. Por exemplo, sentiu tristeza? Senta e chora. Pode ser até em posição fetal, tá? E tá tudo bem. O que não pode acontecer, às vezes a gente tem medo, né? Porque, se eu ficar triste demais, eu vou cair numa depressão,
e aí eu vou ficar dependente de remédio, vou ter que ir pra psiquiatra, e aí as coisas vão, né, vou só ladeira abaixo. Não, tem um segredo, tá, gente? O fundo do poço tem fundo. Então, quando você chega lá no fundo, né, se você quiser, se você tiver disponível, se você pedir ajuda, porque tem essa, tá? Nessa parte nós temos escolha. Você pode deitar lá no fundo do poço e ficar deitada e só ficar lá. Só que como tem o fundo, quando você pede ajuda, seja para Deus, seja para o divino, seja para orientação, às vezes o que acontece? Chega para você um psicólogo, chega para você um psicanalista, né? Assim como eu, chega um vídeo. Às vezes você está assistindo esse vídeo, porque antes de fazer esse vídeo, eu pedi para Deus, falei, Deus, que esse vídeo seja a resposta da oração de alguém, né? Uma pessoa que seja, para mim já é o suficiente, porque para Deus é o suficiente, não é para mim, mas é através de mim. E eu sei que dói. Eu sei que sentar e chorar e olhar para o que está acontecendo dói. Eu posso sentir, né? Porque eu sou humana também. E eu senti muito. E assim, lá, quando eu cheguei no fundo desse poço que eu tô te falando, que talvez você esteja por aí agora, eu bati os pezinhos e subi. Existe uma saída, tá? Só que precisa desses 4 pilares. A parte psíquica, né, que eu tô falando aqui, a parte emocional, é a parte onde você começa a se entender, onde você começa a olhar e ter a direção. Ah, tá, entendi. Eu errei aqui, eu errei ali. Porém, a pessoa que estava comigo naquela época também errou aqui, também errou ali. A pessoa não queria ficar comigo. A pessoa não queria, por exemplo, ter família, ter responsabilidade de família, né? Ter a responsabilidade de pai, por exemplo. Sabe assim, aquele compromisso do relacionamento de que você vai, você trabalha, você tem o seu tempo, você faz algumas coisas que você gosta, mas você também cuida da família que você construiu. Por exemplo, existem homens que não estão dispostos a isso. Existem homens que ainda estão conectados à família de origem, sabe? Então, assim, na Bíblia diz, né, que precisa sair da casa do pai, da mãe e construir família. Só que uma coisa que eu aprendi e que eu vejo hoje em dia muito é o seguinte: as pessoas estão saindo da casa dos pais, mas elas ainda estão conectadas psiquicamente, emocionalmente naquela casa, naquele lugar. E hoje em dia, gente, conforme eu aprendi, conforme eu evolui, conforme eu cresci, conforme eu estudei para isso, eu percebo que, assim, é muito nítido hoje, agora, 2024, entendeu? Agora é muito nítido para mim olhar para uma pessoa que acabou de se casar e perceber esse comportamento emocional, psíquico. Porque muitas vezes não é nem físico, tá, gente? É psíquico, é emocional. É uma conexão que não se vê com os olhos, mas se sente, ela é sentida. E aí, essa pessoa que não cortou esse vínculo, ela não vai ser feliz naquela família. E olha só, eu percebi, né, que, por incrível que pareça, às vezes essa conexão dura a vida toda. Existem pessoas, tá, que eu já percebi claramente que não cortaram esse vínculo com a família de origem e, inclusive, fizeram a passagem delas logo depois que a mãe fez a passagem. Ou seja, a mãe da pessoa faleceu, passou algum tempo, não muito, a pessoa também faleceu, né? Nesse caso foi a mãe que faleceu e depois foi o filho que faleceu, por conta desse laço psíquico tão forte, tão profundo.
E assim, foi só isso que aconteceu? Claro que não. Provavelmente haviam outros N fatores juntos que aconteceu isso, mas psiquicamente, psicologicamente falando, quando eu percebi, né, estudando isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que pode? Outra coisa, às vezes, esse homem que não se desvincula, homem assim, né, entre aspas, porque é um menino ainda, menino da mamãe. E aí, gente, essa pessoa, esse menino homem, né? Hoje em dia dizem que a adolescência vai até os 40, né? Ai, meu Deus, socorro. Enfim, vamos lá. Foca no foco. Essa pessoa, esse homem, esse menino vinculado à mãe, que pode até parecer que saiu de casa, mas na verdade não saiu, ele tende a fazer coisas, a Von Franz, né, a estudiosa, né, ali parceirona de Jung na época, colaboradora, ela, uma psicóloga, né, muito, ela estudou muito para isso, ela fala nos livros dela que é o seguinte, ela nomeou esse tipo de pessoas como puer, né, puer, o homem, e puella, a mulher, que são esses tipos de comportamentos, assim, né, como eu estou falando aqui. E aí o seguinte, ela diz que essa pessoa não tem muitos anos de vida, não é uma pessoa que vive muito. Por quê? Essa pessoa procura atividades arriscadas, procura esportes arriscados, procura, assim, trapacear na rodovia, sabe, com irresponsabilidade, e vai e se joga em atividades, tem comportamentos arriscados, tanto quanto para ele próprio, para os outros, né? Mas para ele mesmo, né? Esportes radicais, assim, meio vida louca. Então, isso é você se conhecer, saber por que você faz o quê? O que tá te levando para onde? Por que você tá, né? Para que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo? Né? E às vezes a vida, ainda mais hoje em dia, é muito rápida, é muito vamos que vamos depressa. A gente, né? O almoço é 1 hora ali, é 40 minutos, é 20 minutos, é só o tempo de comer. Às vezes você tá trabalhando e alguém tá te. Só falta isso nas empresas, né? Você trabalha, mas alguém te dá ali a comida na boca. Enfim, é preciso ter equilíbrio, é preciso olhar para si mesmo, né? No oráculo de Delfos lá já se dizia, né, há muitos e muitos anos atrás, né, na Grécia, se eu não me engano, conhece a ti mesmo. Por que conhece a ti mesmo? Porque a gente precisa saber as nossas próprias motivações. Por que você tá com o cara que você tá? Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Por que isso é importante? Para que você use a sua energia aonde vai te trazer bons frutos. E não só para você, mas para outras pessoas também, assim como eu estou fazendo esse vídeo. Estou fazendo o vídeo para que você tenha conhecimento, para que você abra, sabe? Para que você, se você começar a meditar, se você começar a fazer uma atividade física, para mim já é lucro, porque eu estou te incentivando, tá? Outro pilar muito necessário. Eu falei do espiritual, do emocional, do psíquico, do físico e agora o mental. O que é o mental? O mental é o intelectual. O mental é você fazer um curso, é você aprender uma nova língua, é você ir fazer um curso. Não precisa ser só mental com relação a trabalho, a didática, a aprender alguma coisa nova para usar no seu trabalho. Pode ser que você queira, por exemplo, aprender a pintar, pintura em tela, sabe? Isso já vai ser algo mental, porque você vai aprender técnicas. Se você for dançar, aprender a dançar, por exemplo, existem passos, tem técnica. Você vai estar usando o quê? A sua mente para aprender esse tipo de coisa, tá? Então, assim, resumidamente, cuide de você,
Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E não adianta um desses pilares estar bom. Não adianta você estar só com o seu corpo em dia. Não adianta você estar só com o seu espiritual em dia. Não adianta você estar só com a sua mente, com aqueles 300 cursos que você faz. Tá? Não adianta você estar só com o seu emocional, o seu psíquico ali em dia. São os 4 pilares. Aliás, né, nenhuma mesa sem as 4 perninhas. Hoje em dia eu sei que tem mesa mais moderna do que isso, tá? Não precisa me corrigir aqui. Mas você sabe do que eu tô falando, você sabe a metáfora que eu tô usando. Uma mesa de 4 cadeiras. Se você cortar um pé, ela não vai parar de pé. A mesma coisa somos nós. E houve muita coisa que ocultaram da mulher. Houve muita coisa que a história acabou jogando para debaixo do tapete. Sabe? Cada pessoa é um indivíduo, cada processo é individual. Não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio. Não adianta falar assim, você vai salvar o seu casamento, vem aqui, compre esse curso, clique aqui embaixo. Não, não vai. Porque um relacionamento é feito por 2 pessoas. E se você quiser muito, muito, muito salvar seu casamento, mas o outro não quiser, o outro não tiver nem aí, você não vai salvar esse relacionamento. Eu sei que é duro de ouvir. Eu sei que dói na alma. Eu sei que isso faz a gente chorar, igual criança. Mas é a verdade. É aquele comprimido, sabe? Que eu iniciei o vídeo. Mas que é o que vai te trazer a verdadeira felicidade, tá? Se você precisar de alguma ajuda, de algum atendimento, de alguma guiança, eu vou deixar meu contato aqui abaixo. Se esse vídeo foi bom pra você, se foi edificante pra você, manda para alguma amiga que pode ajudar, tá? Se inscreve aqui no canal, dá um joinha para mim se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa aqui também sugestões, o que você quer que eu fale, né? As minhas percepções, o que eu aprendi, o que eu percebi, o que eu vi, né? Nas relações, nas pessoas, enfim. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe você, que te dê direção, amor e cuide-se, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.